Bom dia, pessoal. Como eu tinha falado para vocês, que nós teríamos a nossa segunda parte e nessa segunda parte nós vamos falar sobre máquinas simples e máquinas compostas, viu? Então, na primeira parte, eu tinha falado para vocês sobre o que é força, quais as características da força, como que o resultado da força vai influenciar em um determinado corpo. Representei também dois tipos na verdade, representei as forças, indicando para vocês a direção e também o sentido. Então, nessa parte aqui, nós vamos apenas dar continuação, né, do assunto. Então, vamos lá. E aí, nós precisamos entender, né, o que são máquinas simples. Então, são máquinas simples, são ferramentas ou instrumentos, né, que facilitam o trabalho e a execução de tarefas simples do dia a dia. Ou seja, a gente sempre está em contato com essas máquinas simples e a gente nunca imagina que é um assunto que faz parte da física, que agora está inserido no livro de vocês de ciências. E aí, um exemplo de máquina simples é a alavanca. Isso aí, esse desenho aí, representa uma alavanca. Que na verdade, a alavanca são máquinas simples, compostas de barras rígidas, que podem se mover sobre um ponto fixo. Essas alavancas, pessoal, elas são úteis na realização de diversas atividades, pois elas podem aumentar o efeito de força aplicada a uma de suas extremidades. Então, aí a gente está percebendo que eu tenho uma força que é chamada força potente e do outro lado nós temos uma força que é chamada força resultante. E aí nós temos aqui esse dp, que é a distância potente referente a essa força potente, e esse dr é a distância resultante referente a essa força resultante. Que também essa força resultante eu posso estar calculando ela ou então a força potente, viu? E aí, pela condição de equilíbrio de uma alavanca, pode-se obter uma relação entre as forças aplicadas. No ser humano, a associação entre músculos, ossos, articulações forma alavancas, ou seja, até no nosso corpo a gente tem a presença da alavanca, desse assunto de física, e a gente nem imagina. Por exemplo, andar é um exemplo que faz com que a alavanca seja um ponto de equilíbrio para nós. Levantar objetos, mastigar, tudo isso tem a ver com a alavanca no nosso corpo, viu, pessoal? E aqui nós temos aí, ó, outro tipo de alavanca, é aquele mesmo alavanca. Então, na alavanca, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: quanto maior for a distância entre o ponto de apoio e o ponto de aplicação da força potente, menor será a força necessária para erguer o objeto. Então, quanto maior for essa distância aqui, mais fácil vai ser para ela erguer aquele objeto. Mais fácil vai ser para ela aplicar uma força ali, porque a força que ela vai aplicar aqui vai ser menor, porque o espaço de um ponto para outro está sendo maior. E ali, aqui nesse ponto onde tem a pedra, tem aqui a força resultante, que a gente também pode chamar de força resistente, porque representa ali uma carga. Tem aqui no ponto que ela está aplicando a força, tem o FP, que é a força potente, alguns chamam também de força peso, viu? E aqui nós temos a distância, ó, de um ponto a outro. Aqui, no caso, é a distância resistente, referente a essa força resistente. E aqui, a distância potente, referente à força potente. Continuando. Aí nós temos uma pergunta, uma questão para resolver, que aí diz assim: sabendo que um objeto apresenta 30 N, como a gente viu na primeira aula, N se refere a newtons. Então, o objeto apresenta 30 newtons como força resultante, de tal forma que dp, quem é dp? É a distância lá potente, né? Ou distância
na verdade potente mesmo, seja igual a 0,7 metros e a distância resistente igual a 0,2 metros. Calcule a força potente do objeto. Então aqui, esse FP, eu vou repetir FP porque eu quero encontrar ele. Aí, a fórmula seria FP vezes DP igual a FR vezes DR. Os P está relacionando a potência, então FP, força potente, vezes DP, distância potente, igual FR, é a força resistente, vezes DR, a distância resistente. Então, um está relacionado com o outro. E aí, eu tenho aqui a força potente, vou repetir porque ela é que eu quero encontrar, vezes quem é a distância potente? Aí lá na questão já está dando 0,7 metros. Quem é a FR, que é a força resistente? 30 newtons, que já está dando lá. E quem é DR, que é a distância resistente? 0,2 metros, que a questão já dá. Aí eu faço só a multiplicação normal para depois obter o meu resultado final da força potente igual a 10 newtons. Temos aqui também outros exemplos de alavanca. Nós temos ali, por exemplo, aquela máquina ali, o princípio da alavanca é aplicado no funcionamento de guindaste. Então, nós temos guindaste e tem a alavanca. Por que a alavanca? Porque eu vou ter aqui, ó, esse ponto de apoio e eu vou ter uma força potente. E aqui eu vou ter a força resistente. Então, para ter alavanca, tem que ter o apoio, tem que ter a força resistente, tem que ter a força potente. São essas três coisas para poder apresentar uma alavanca. Outra coisa aqui, ó, no carrinho de mão. O apoio está em uma das mãos, ou em uma das extremidades da alavanca, e a força resistente fica entre ele e a força potente. Até a tesoura, pessoal, é um exemplo de alavanca. A tesoura também é esse exemplo. Aí, ali mostra a mão onde está tocando ali o início da tesoura, aquela parte do início da tesoura que está fazendo aquele movimento, é a força potente. Ali, aquele botãozinho ali, que é onde vai fixar as duas partes da tesoura, é o apoio. E quando eu corto, eu estou aplicando uma força resistente. Outra coisa que eu também falei para vocês, né? Exemplo de alavanca no nosso corpo, o nosso maxilar. Então, na hora que nós estamos mastigando, ele funciona como uma alavanca. Por quê? Porque a alavanca, ela vai precisar, quem é o apoio? É a parte interna do nosso maxilar. Essa parte aqui, que está em contato com o principal osso, eu vou ter uma força potente. E aí, aqui em contato com o alimento, eu vou ter a força resistente, que é para poder ter uma força para ser exercida ali naquela musculatura, para a questão do alimento ele ser quebrado, ser mastigado. E também temos exemplo de alavanca ali, quando seguramos um objeto no braço. A gente precisa, né, flexionamos os nossos músculos. Então, aí é onde também apresentamos no caso, a alavanca. E dentro dessa parte de alavanca, a gente acaba aplicando uma chamada força-peso, que eu até expliquei para vocês na primeira parte do vídeo. E dando continuação, nós temos agora outro tipo de máquina simples, por exemplo, plano inclinado. É um tipo de máquina, a gente pensa que máquina tem motor, não. Nem sempre vai ter motor. Quando eu falo máquina, é no sentido de apresentar ponto fixo para determinada execução de força. Então, aí o plano inclinado, esses que a gente tem, essa subidinha em alguns locais que a gente vê, até mesmo essas pistas para skatista, rampa, cunha, que a gente vai já ver, parafuso, tudo isso faz parte de plano inclinado. É uma superfície plana, cujos pontos de início e fim se encontram em alturas diferentes. Outros exemplos de máquina simples, olha aí.
Temos alavanca, que a gente já viu. Parafuso é um tipo de máquina simples. Roda, mola, roldana, cunha, que é esse objeto aqui. Então, tudo isso, o plano inclinado lá que eu já falei, tudo isso são, no caso, máquinas simples, viu, pessoal? Continuando, uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que as rampas, elas são máquinas simples do tipo plano inclinado, viu? Aí os parafusos, né? Deixa eu ver se tem aqui a outra parte aqui. Então, olhe com atenção os parafusos. Eles contêm plano inclinado em forma de espiral. E alguns têm ponta em forma de cunha. As cunhas são dois planos inclinados superpostos e aplicam força nos dois lados, que é o que acontece com os machados e também com as facas, viu, pessoal? Continuando, nós temos também polia ou roldanas. Professora, o que é isso? Pessoal, o nome já diz, são rodas, roldanas são rodas. Rodas que giram em torno de um eixo. Um exemplo que a gente encontra roldana, naquelas casas, naqueles interiores, quando a gente tá, que tem aquele pessoal que puxa a água dos poços. Ali tem uma roldana. Olha só um exemplo. Olha aí. Isso aqui, o que é uma roldana? É um conjunto formado por rodas presas e eixos que presente em muitas situações. E aí um exemplo é quando a pessoa fica girando aí a manivela, a corda é enrolada e ao mesmo tempo desenrolado em torno de um cilindro. Então a vantagem é que a força sobre a manivela é menor do que o peso do balde. Então até na hora de pegar água do açude, nós temos ali a presença de máquinas simples do tipo roldana. Continuando. Vamos agora falar sobre máquinas compostas. Professora, mas o que são máquinas compostas? Pessoal, as máquinas compostas, algumas são chamadas de máquinas complexas, ou seja, é um conjunto de máquinas simples. Elas são formadas por um conjunto de máquinas simples, viu? Aí nós temos o guindaste, são máquinas compostas que funcionam por meio da associação de duas máquinas simples. Quais são elas? A roldana e as alavanca. A bicicleta e os guinchos também são exemplo de máquinas compostas. Por que a bicicleta? Porque a bicicleta ela tem a parte da alavanca, que é onde se encontra no pedal, e também a parte da polia, que se encontra aqui nessa parte espiral aqui dos pneus. Continuando. Sim. Aí aqui, já encerrando a nossa atividade, nós temos... aliás, encerrando nossa videoaula, nós temos aí essa atividade, vocês vão responder a página 5 da apostila, logo no início da apostila tem a página 10, né, que é baseada no experimento, por isso que eu tô colocando um prazo maior aí para vocês entregarem, a página 11, que é a questão baseada no que a gente viu, inclusive na página 11 tem um cálculo, esse cálculo eu já ensinei aí na questão do exemplo, viu? E também a página 12. Então, assim, essas páginas, pessoal, elas são todas baseadas na apostila, então não tem nada difícil, viu? Quem tiver prestado atenção, porque vai envolver tanto a parte 1, que eu falei, quanto essa parte 2, que eu falei aqui sobre máquinas simples e máquinas compostas, viu? E aí é onde vocês precisam, de fato, responder, viu? Responder essas questões. Quem tiver livro, faça no livro mesmo, tira foto e me envia. Quem não tiver livro, copia as questões, porque elas são pequenas. E aí você... Aliás, nem precisa. Quem não tiver livro, copia as respostas, mas aí precisa de acompanhar no livro para poder fazer tudo direitinho. E aí você pode me entregar até dia 27. Dia 27 é segunda-feira, ou seja, você tem um prazo longo aí, um final de semana para poder fazer essas questões, viu, pessoal? Então, eu quero encerrar aqui a nossa aula sobre força e máquinas simples, a parte 2, e
Até a próxima videoaula, que nós vamos falar no capítulo 2, né, do livro 2, que vai ser terça-feira, viu? Então, até a próxima.